Hoje o índice CNN vai falar da fragmentação partidária e distribuição dos votos nas capitais e grandes cidades, usando aquele conceito que o Antônio Lavareda nos explicou na semana passada do número efetivo de partidos. Já dou as boas-vindas ao meu grande amigo e parceiro aqui de índice CNN, Antônio Lavareda, para a gente olhar agora, Lavareda, o chamado efeito incumbente, isto é, se o fato de um prefeito ou uma prefeita concorrer a um novo mandato nessa cidade afeta a fragmentação. Vou trazer a nossa primeira arte aqui, Lavareda, com as capitais com maior e menor fragmentação partidária, por enquanto, na disputa de 2024, justamente para te perguntar sobre o efeito nessas disputas, Lavareda. Veja só, Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você, cumprimentando e mandando um abraço e cumprimentando os espectadores da CNN. Veja só a questão do efeito incumbente que nós começamos a conversar aqui na semana passada e relacionamos com isso que nós chamamos de efeito presença do prefeito, ou seja, de quem está sentado na cadeira sendo candidato à reeleição. E aí, à primeira vista, você vê alguns municípios, algumas capitais, em que nós temos um número expressivo de candidatos e, como tal, candidatos competitivos, um índice, o número efetivo de partidos, no sentido de candidatos elevados e, ao mesmo tempo, nesses municípios, nessas cidades, há incumbentes. Por que que isso se dá? Essa é a resposta que precisa ser dada. Yuri, a explicação vai pelo aprofundamento da análise. Nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, temos em Campo Grande, temos em Goiânia e temos em Belém um número expressivo desse NEP, número efetivo de partidos, e aí nós temos incumbentes. E temos em São Paulo também esse número, 3,92, quase 4. Mas isso não seria um pouco contraditório com aquela ideia de que onde você tem prefeitos candidatos, a competitividade é menor, porque os prefeitos retiram, como eu usei a expressão, retiram oxigênio disponível para a competitividade dos adversários, aí é que entram outros fatores. Por exemplo, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia e São Paulo são capitais governadas por prefeitos que assumiram ao longo do mandato. Na verdade, eles foram eleitos como vice-prefeitos, Yuri. Ou seja, eles desfrutavam da chamada vantagem do incumbente, mas pela metade, porque eles tinham pouca taxa de conhecimento. A gente diz que o prefeito, o candidato, começa a sua campanha de fato desde o primeiro dia da administração. Eles não tiveram essa vantagem, chegaram depois, ninguém votou neles efetivamente. Até hoje, até esse momento, a taxa de desconhecimento desses prefeitos ainda é razoável nessas cidades. E aí escapa Belém. E qual é a característica de Belém? Eu conversava hoje com o economista Maurício Romão, um especialista em eleições e que acompanha processos desse tipo e que tem um ranking, ele periodicamente divulga um ranking de avaliação de prefeitos, Yuri. E o prefeito de Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues, que está na terceira posição na disputa naquela capital, é o último prefeito do ranking, é o prefeito que tem a pior avaliação. Então, na maioria quase esmagadora dos casos, ou esmagadora, onde há um número maior de competidores é porque nós temos ou não temos incumbente disputando ou temos incumbentes que eram vice-prefeitos, que foram eleitos vice-prefeitos disputando, ou então prefeitos com péssima avaliação, como é o caso da Prefeitura de Belém, Yuri. Pois é, deixa eu aproveitar os números que estão aqui, Lavareda, ainda para falar das capitais, porque aí tem o outro lado da moeda. Nessas capitais em que há prefeitos candidatos à reeleição, e aí corrobora a sua explicação. Prefeitos que foram eleitos prefeitos de fato 4 anos atrás e estão com boas avaliações. É o caso de Macapá, Recife, Salvador, Maceió, Rio de Janeiro, todas essas cidades que têm uma menor competitividade, têm prefeitos bem avaliados e que podem disputar um novo mandato. Exatamente, Yuri. São os incumbentes. Esses daí exercitam
em plenitude a chamada vantagem do incumbente. Taxa de conhecimento elevada, praticamente estão em campanha, por assim dizer, desde o primeiro dia das respectivas administrações, tem coligações nas câmaras municipais bem sedimentadas que transferem para coligações eleitorais, então vão ter bastante tempo de televisão, de rádio, disso tudo. E nessa safra são prefeitos, na maioria dos casos, bem avaliados. É óbvio que talvez não cheguemos esse ano, Yuri, àquele patamar histórico registrado em 2008, que eu costumo dizer que foi o ano celestial de reeleição de prefeitos. Porque, para você ter uma ideia, nós tivemos 67% dos prefeitos de todo o Brasil reeleitos, e nas capitais, Yuri, esse número chegou a 95%. Nossa. Eram 20 candidatos à reeleição, exatamente o mesmo número desse ano, e apenas um, prefeito de Manaus, Serafim Correia, não logrou se reeleger naquela oportunidade, Yuri. Nossa, impressionante. E ainda sobre esse assunto, Lavareda, quando a gente olha para as grandes cidades que não são capitais, isso também se repete, esse efeito? É a mesma coisa, Yuri. Você tem praticamente as mesmas variáveis em jogo. Quando foram vice-prefeitos que assumiram por qualquer contingência, porque os prefeitos se desincompatibilizaram, em alguns casos faleceram, etc., você tem uma menor probabilidade de vitória hoje, ou seja, competições mais acirradas, disputas mais apertadas. Quando você tem prefeitos candidatos à reeleição, normalmente foram eleitos em 2020, estão disputando agora a recondução, eles, na maior parte dos casos, têm boas avaliações e estão em situação bastante favorável no momento, Yuri. Deixa eu pedir para a gente voltar aqui, trazer, na verdade, a nossa segunda tela, a nossa próxima tela, que a gente vai fazer justamente a comparação das capitais e cidades com segundo turno, né, das grandes cidades, mas ao longo da série histórica. E aí faz essa comparação, quando há incumbentes e quando não há incumbentes, desde de 2012, 2016, 2020 e agora a projeção de 2024 pelos dados do índice CNN, o agregador de pesquisas desenvolvido pelo IPESP Analítica. Queria que você nos trouxesse essa avaliação do efeito incumbente ao longo dessa série histórica, Lavareda. Você vê que nos anos, Yuri, você e os espectadores da CNN veem que todos os anos assinalados, a coluna azul, ou seja, sem o prefeito que está sentado na cadeira, sem ele disputar a eleição, essa coluna é mais elevada do que a primeira. Prefeitos que estão disputando em tom de azul claro ou verde, dependendo de como o espectador esteja vendo aí as cores do gráfico. Então, agora, chama a atenção o fato de que nesse ano de 2024, pelo menos até agora, e nós sempre chamamos a atenção para o fato de que essa comparação se dá aí, 2012, 2016, 2020. São números reais dos resultados das urnas, números reais das urnas, ao passo que 2024 são números iniciais derivados do índice CNN relativos a pesquisas de intenção de voto ainda quase há 3 meses da disputa. Mas você vê que esse ano parece até que será ainda maior a diferença em níveis de competitividade entre aquelas cidades, aquelas capitais que têm prefeitos disputando a reeleição e aquelas onde a disputa é aberta, como se chama tecnicamente, disputa aberta. É aquela disputa na qual o incumbente não se encontra envolvido, não é candidato, não persegue os votos de recondução, Yuri. É isso, a eleição municipal chegando cada vez mais próximo e a gente aqui com a ajuda de Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior referência do Brasil em eleições municipais, chegando ali e no início da campanha oficial com todo esse cenário muito bem detalhado e analisado. A análise mais completa e aprofundada da corrida pelas prefeituras em 2024. E vou renovar o convite que a gente sempre faz, né, Lavareda? Todos os dados das capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores estão disponíveis no site do Índice CNN e você pode acompanhar
o desenvolvimento ali, o quanto os candidatos têm evoluído nesta pré-campanha. Daqui a pouquinho começa a campanha oficial propriamente dita. Lavareda, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Obrigado a você, Yuri, e reitero o convite para os espectadores darem uma olhada lá no site. Houve mudança, por exemplo, em Fortaleza. O prefeito Zé Sarto, que estava em terceira posição, foi para a segunda agora. O candidato André Fernandes, do PL, foi para a terceira por sua vez, ou seja, recuou para a terceira. Há sempre mudanças lá, vale a pena acompanhar. É isso aí. Até mais.